A graça nos faz vivos para Deus e nos abre os olhos para as realidades espirituais que antes não tínhamos capacidade de enxergar. Hoje, no dia 2 de setembro, permita que eu leia para você o devocional do Paul Tripp, As Misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Vamos à leitura? Hoje, então, o autor inicia a meditação com a leitura de um texto bíblico, que ele está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao 16. Acompanhe comigo a leitura. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são, ou pois elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Esta é uma daquelas passagens que realmente diz tudo, nos fala o autor. Ela nos confronta com nossa inabilidade de ver e entender as coisas de Deus, coisas essas essenciais não somente para conhecer a Deus, mas também para se viver a vida que Deus pretendeu que vivêssemos. Você e eu simplesmente não podemos saber tudo o que necessitamos saber, a fim de sermos o que devemos ser e fazer o que devemos fazer por meio da experiência pessoal e da busca coletiva. Há um corpo de sabedoria que nos vem somente por meio da revelação. Deus primeiro revela esta sabedoria a nós em seu grande livro redentor, a Bíblia, e então abre nossos olhos e nossos corações, a fim de que possamos receber e entender o que ele nos tem revelado. Sem esse mistério da graça iluminadora, estas coisas estariam completamente veladas a nós e nos pareceriam um monte de bobagens. Necessitamos de Cristo que venha a nós em seu Espírito e nos revele a sua mente, a fim de que possamos pensar os seus pensamentos. Tudo isso é vitalmente importante porque uma das coisas que o pecado faz é nos tornar tolos. Ele nos traz a uma insanidade funcional da qual todos precisamos nos libertar. Temos em Cristo a graça libertadora que abre os olhos e o entendimento de nosso coração a fim de que possamos conhecer a Deus, conhecer a sua graça e buscar e receber a vida que somente Ele pode nos dar. Amém. O autor hoje, então, nos permite meditar um pouquinho sobre o entendimento de Deus, a revelação que Ele nos traz através da sua palavra, através da Bíblia, o grande livro de revelação da palavra de Deus. Mas quem nunca se deparou lendo textos bíblicos e não entendendo nada? Parece que não fazia sentido.
A Bíblia mesmo, ela se auto-explica. Não precisamos de outra revelação para isso, né? Ela mesma se auto-explica. Nessa passagem, ela diz que aqueles a quem não tem o Espírito Santo de Deus, as palavras deste livro, eles parecem loucura. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, estes sim, conseguem discernir a palavra do Senhor revelada através da sua escritura, da Bíblia. E ele diz que isso acontece por intermédio da graça. A graça que nos alcança através da fé, né? A fé que temos no sacrifício de Jesus, a fé que temos de que ele se fez homem, de que ele se entregou no nosso lugar, que ele ressuscitou e que nós estamos novamente ligados ao Pai. Isso derrama sobre nós, né? Isso permite que a graça do Senhor nos alcance. Ele mesmo abre os nossos olhos, ele mesmo abre o nosso entendimento para que a gente possa, ao ter contato, ao ler a palavra dele revelada na Bíblia, que a gente tenha entendimento sobre a sua palavra. Então, que a gente possa clamar ao Senhor, clamar a ele para que a sua graça possa abrir os nossos olhos cada dia mais e mais, o nosso coração, para que a gente, ao ler, ao debruçar, estudando a palavra do Senhor, meditando, possamos ter entendimento da sua revelação. Louvado seja Deus, que nós possamos ser alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor, não é mesmo? O autor também ele nos incentiva na leitura do livro de João, capítulo 14, do versículo 15 ao 31. Eu vou fazer essa leitura para fechamento do devocional de hoje, porque ela vem de encontro a tudo isso que a gente meditou no dia. João 14, do 15 ao 31. Acompanhe comigo a leitura. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês os conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos daqui. O Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus pelo seu Espírito Consolador que habita em nós e que nos dá o entendimento e o discernimento
sobre a sua palavra, sobre a sua revelação. Que você possa meditar sobre essa palavra nesse dia e que Deus abençoe grandemente o seu dia.